Ora viva, bem-vindo à edição de quarta-feira do Manhã Girassol. Vamos ter cerca de 2 horas de encontro, com muita informação, múltiplas passagens pela Girassol FM. Vamos ter o movimento rodoviário, a previsão do tempo para esta quarta-feira, num dia em que está a chuviscar em algumas zonas aqui de Luanda, e também o melhor do apaixonante mundo dos desportos. Bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Girassol. São 7:02. Vamos à rua pela primeira vez nesta edição de quarta-feira, considerado o dia mais produtivo da semana, para dar-lhe a ver o movimento em algumas vias, aqui em Luanda. A esta altura, a boleia do Centro Integrado de Segurança Pública. E já temos o quadro geral, vamos conferir um a um os pontos aqui na nossa cidade capital. Estamos precisamente na província de Icolibengo, não em Luanda, no desvio do Zango, aí na Fidel Castro, onde o trânsito já começa a ficar carregado, mas ainda circula-se sem grandes constrangimentos. Aqui o destaque também para o movimento frenético de cidadãos que se dirigem aos seus diferentes destinos. Vamos a mais um ponto. Estamos na Avenida de Olinda Rodrigues, ao pé do Alimento Angola, onde o trânsito a esta altura ainda faixa tranquilamente nos dois sentidos, sem grandes constrangimentos para os automobilistas. É só deslizar, é só escorregar. Recomenda-se a movimentação rodoviária a esta altura na Avenida de Olinda Rodrigues, ao pé do Alimento Angola. Estamos na Pedro de Castro Vanduna em Loi, onde o cenário a esta altura também é favorável. Não há engarrafamento, não há congestionamento, pelo menos para aqueles que circulam neste troço da Pedro de Castro Vanduna em Loi. É só deslizar, é só escorregar, é tempo para aproveitar quando são 7:05 em todo o espaço nacional. O mesmo não podemos dizer aqui na Estrada da Samba, onde o cenário está completamente carregado, um trânsito duro, e também dá para ver que o pavimento está nesta altura molhado, está escorregadio. Pelo menos quem deixa o Futunga em direção ao centro da cidade, o trânsito está praticamente parado, está duro, e quem circula no sentido oposto, o trânsito está fluido, mas condução cuidado é o que recomendamos, porque a esta altura chuviscou neste troço aqui em Luanda, o que poderá dificultar a mobilidade. Mas no que ao trânsito diz respeito, quem vai à cidade, as coisas estão complicadas. Estão complicadas também as coisas na 21 de janeiro, nos dois sentidos a esta altura, quando são 7:06. É um anda para anda, muita movimentação de viaturas, o trânsito está duro, estão complicadas as coisas na 21 de janeiro. É o movimento rodoviário nesta quarta-feira, considerado o dia mais produtivo da semana. Estamos agora na zona do Casquel, onde o movimento rodoviário a esta altura faz-se tranquilamente. Não há congestionamento, não há engarrafamento. Atenção, se vai passar por este ponto, este é o momento de aproveitar, porque as coisas ainda estão favoráveis nos dois sentidos. Sentido ascendente, no sentido descendente, é só deslizar, é só escorregar. 7:05. Vamos olhar para as primeiras páginas dos jornais nesta quarta-feira. E começamos na capa do Jornal de Angola, que escreve: Presidente João Lourenço abriu o evento em Luanda. Cimeira reafirma a visão comum de uma África conectada, moderna e resiliente. Reunião de peritos da CPLP. Angola assume presidência do Conselho de Chefes de Polícia após o Standard Bank e o JP Morgan. Deutsche Bank é o banco correspondente do BFA. Estamos a olhar para o jornal O País em Moçambique, que titula na sua primeira página: Moçambique pode ser centro logístico e energético da SADC. Governo já cobrou 68,4% da receita do Estado previsto para este ano. Detidos agentes da PRM na posse de pontas de marfim em Gaza.
O Diário de Notícias em Portugal escreve: recusas de entrada na fronteira por motivos de segurança aumentam 30%. Emergência. Governo impõe à PSP redução de tempo médio de espera dos passageiros no aeroporto. Orçamento. Da birra à farsa do Chega. Foi o PS a segurar o governo. Continuamos na imprensa portuguesa, agora na primeira página do Jornal Público. A diplomacia, Xi e Trump juntos para uma trégua na guerra comercial. Direção executiva do SNS manda hospitais a cortarem na despesa. A instrução foi dada aos administradores hospitalares numa reunião em Santarém. Apurou o Público. Orçamento. PS viabiliza, mas avisa que vai correr mal. Também na primeira página do Público, Lei da Nacionalidade aprovada com votos a favor de toda a direita. No Brasil, o Folha de São Paulo, ação contra a CV mata 64 e vira a mais letal no Rio de Janeiro. O Comando Vermelho usou drones com bombas para atacar agentes. Entre os mortos há 60 apontados como suspeitos pelo governo. Ainda no Brasil, o Globo, governo, após reunião com Castro, governo federal autoriza transferência de presos e forma comitiva para reunião no Rio. Cerca de uma dezena de detentos devem ser transferidos, número que pode aumentar. E vamos olhar para a atualidade nesta quarta-feira. O déficit de infraestruturas enfrentado por África de forma considerável, prejudica de forma considerável o crescimento económico, encarece a produção e perpetua as desigualdades regionais no continente, admitiu esta terça-feira o Presidente da República e da União Africana. Durante o discurso da abertura da terceira cimeira sobre financiamento do desenvolvimento de infraestruturas que Luanda acolhe, João Lourenço referiu que as necessidades de investimento em infraestruturas rondam entre 130 e 170 mil milhões de dólares. A África posiciona-se como um dos motores de fomento do crescimento global, por isso deve capitalizar ao máximo no dividendo demográfico, caracterizado por ter uma população maioritariamente jovem, inovadora e ativa, e no facto de ter abundantes recursos naturais e a crescente necessidade de integração dos seus mercados. Para o Presidente da República de Angola e Presidente pro tempore da União Africana, o déficit de infraestruturas no continente berço é assustador. A África enfrenta um colossal déficit de financiamento de infraestruturas, estimado pelo Banco Africano de Desenvolvimento entre 130 e 170 mil milhões de dólares americanos. Por isso, reunimos-nos hoje em Luanda, não apenas para discutir números, projetos ou mecanismos financeiros, mas, acima de tudo, para reafirmar a nossa visão comum de uma África conectada, moderna e resiliente. Uma África onde as estradas ligam os nossos mercados, onde as redes elétricas alimentam as nossas indústrias e onde as tecnologias digitais aproximam os nossos cidadãos das oportunidades que oferece o século XXI. Para o Presidente João Lourenço, o sucesso da Agenda 2063 da União Africana depende, em grande medida, da capacidade de o continente implementar o Programa para o Desenvolvimento de Infraestruturas PIDA, que promove a integração, o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade. A Cimeira vai produzir uma declaração política que poderá marcar um passo no caminho conjunto de formulação de políticas e de mobilização de meios para a materialização da Agenda da União Africana no domínio das infraestruturas. A declaração de Luanda, que posteriormente será submetida aos órgãos da União Africana, deve considerar compromissos concretos de potenciação de mecanismos africanos de financiamento, um documento que resumirá as diretrizes políticas que nos permitirão harmonizar ações em cada um dos nossos países para assegurar a eficaz mobilização interna e externa de meios,
os desafios de maior conectividade e de integração em África. Nesta cimeira que acolhemos, há a expectativa de encontrarmos soluções financeiras para um conjunto de projetos pré-selecionados de infraestruturas enquadradas no Programa para o Desenvolvimento de Infraestruturas em África. João Lourenço sinaliza que, como país anfitrião e na qualidade de presidente em exercício da União Africana, Angola reafirma o seu compromisso em trabalhar com todos os Estados-membros, instituições financeiras e parceiros internacionais para garantir que cada quilômetro de estrada, cada megawatt de energia e cada rede de fibra óptica contribuam diretamente para o bem-estar dos africanos. O desenvolvimento de infraestruturas é um meio para criar empregos, promover o comércio intrarregional e intra-africano, fomentar a integração regional e continental, aumentar a complementariedade e competitividade das nossas economias e melhorar as condições de vida das nossas populações. Durante 4 dias, esta cimeira está concebida para facilitar o diálogo de alto nível, para aprofundar os estudos técnicos dos projetos e, o mais importante, para se procurar alcançar os resultados concretos dos financiamentos dos projetos ferroviários, portuários, rodoviários, de energias renováveis, segurança hídrica, infraestruturas urbanas e das tecnologias de informação e comunicação no quadro da Agenda da Transformação Digital. O presidente da República de Angola e da União Africana, João Lourenço, referiu também que a ambição e o objetivo é de construir as infraestruturas que vão sustentar o desenvolvimento tecnológico rumo à eletrificação e à industrialização dos países do continente para garantir o futuro da juventude e das gerações vindouras. Angola está a investir na construção, reconstrução e alargamento e também a modernização das suas infraestruturas, com vista ao desenvolvimento do país. O dado foi avançado pelo Presidente da República, João Lourenço, destacando os setores dos transportes, energia e águas e o corredor do Lobito. Na sua comunicação, o Presidente da República, João Lourenço, destacou o novo e moderno aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto, ao qual chamou de infraestrutura moderna e que recentemente começou a receber voos internacionais. Lourenço falou também da melhoria da rede rodoviária e da construção do Porto de Águas Profundas do Caio, em Cabinda. Muitos de vós terão aterrado no novo e moderno aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto. Estamos também a alargar a rede rodoviária nacional, a construir mais aeroportos em algumas capitais de província, a ampliar e modernizar os principais portos nacionais e a construir o novo porto de Águas Profundas do Caio, na província de Cabinda. A geração de energia elétrica tem hoje capacidade para atender às necessidades do país, mas, não obstante isso, estamos a construir ainda a grande barragem hidroelétrica de Caculo-Cabaça, que vai produzir 2.172 megawatts. O potencial energético de Angola é significativo e pode sair de mais de 8.000 para 14.845 megawatts nos próximos 20 anos. Existe ainda um enorme potencial energético por aproveitar se forem construídas as barragens do Zenzo, Túmulo do Caçador e Luíme, na bacia do rio Kwanza, que podem gerar juntas mais 1.240 megawatts, se forem construídas as barragens de Cafula, do Benga e mais 3 pequenas na bacia do Queve, que juntas podem gerar mais 2.685 megawatts, outras pequenas barragens na bacia do rio Longa, que podem totalizar a geração de mais 1.059 megawatts, e na bacia do rio Cunene, onde, se forem construídas as barragens de Baines, Jambaiamina e Jambaiaombo, ainda se pode ir buscar mais 1.361 megawatts, sendo que a de Baines é um projeto binacional partilhado
com a vizinha República da Namíbia. No conjunto dessas potenciais fontes de produção de energia hidroelétrica, podem-se ganhar mais de 8.000 megawatts adicionais que podem colocar o país a produzir acima dos atuais 6.400 megawatts, portanto, um total de 14.845 megawatts nas próximas 2 décadas. É necessário um investimento contínuo na rede de transmissão e distribuição para que a energia produzida possa servir a todos os potenciais consumidores industriais e domésticos. O Presidente da República garante que a província de Cabinda vai estar ligada à Rede Nacional de Energia a partir do Soio por via de um cabo submarino. No domínio das águas, o chefe de Estado enumera projetos que, quando concluídos, vão melhorar a oferta do chamado líquido precioso às populações. Noutro domínio, João Lourenço anunciou também a construção de um satélite de observação da Terra. Destacamos os grandes projetos do Bita e Quilonga Grande, para crescer a oferta de água a mais de 7,5 milhões de habitantes das províncias de Luanda e Colibengo nos próximos 2 anos, e a construção das barragens de armazenamento de água e respectivos canais do Cafo, Ndue, Calucuve e Cova do Leão, na província do Cunene, das barragens do Bero, Bentiaba, Lucira, Inamangando e outras, na província do Namibe, no quadro do Programa de Combate aos Efeitos da Seca no sul de Angola. Nas telecomunicações, estamos a investir em mais um satélite para observação da Terra e a alargar a rede nacional de fibra óptica pelo país para que as soluções digitais e inovação tecnológica estejam ao alcance de todos os angolanos. O Presidente da República lembrou do Corredor do Lobito como uma infraestrutura fundamental para a integração regional e até continental. Por estarmos em Angola e a falar de infraestruturas para a integração regional e continental, não podemos deixar de falar da importância do Corredor do Lobito, importante para Angola, para a região da SADC e para a economia mundial, por encurtar o tempo do transporte marítimo entre a Ásia, a África, a Europa e a América e, consequentemente, baixar os custos dos bens e produtos de exportação. Encontrar as melhores soluções do financiamento de infraestruturas constam das prioridades dos delegados e participantes nacionais à terceira cimeira sobre financiamento de infraestruturas em África. Em reações no primeiro dia do evento internacional, que decorre até ao dia 31 deste mês na Baía de Luanda, o secretário de Estado para a Aviação Civil, Marítimo e Portuário, Rui Carreira, avançou que para a melhoria da interconectividade em África, Angola vai dentro em breve receber certificação internacional de alguns aeroportos domésticos. O desenvolvimento de infraestruturas como meios para criar empregos, promover o comércio intrarregional e intra-africano, fomentar a integração regional e continental, aumentar a complementariedade e competitividade das economias em África são assuntos que irão dominar as atenções de alguns chefes de Estados e enviados especiais de governos africanos durante a terceira cimeira sobre financiamento de infraestruturas em África, que Luanda acolhe desde esta terça-feira. Após a abertura do conclave feita pelo Presidente da República, João Lourenço, o secretário de Estado para a Aviação Civil, Marítimo e Portuário, Rui Carreira, avançou que para a melhoria da interconectividade em África, Angola vai dentro em breve receber a certificação internacional de alguns aeroportos domésticos. O aeroporto 4 de fevereiro, Dr. António Agostinho Neto, vem então combater aqui uma grande lacuna, que é termos um aeroporto com características de placa giratória, né? Com características de hub. Este aeroporto cumpre totalmente estes requisitos. E Angola está nesta linha da frente para aumentar a conectividade africana. Mas temos mais. Nós estamos a certificar aeroportos domésticos, o aeroporto que já foi certificado, o aeroporto da Catumbela, e estamos em vias de certificar também o aeroporto de Lubango e também do Namibe,
para o propósito de se tornarem também aeroportos internacionais. Isto vai melhorar sobremaneira a interconectividade em África. Por sua vez, o PCA do Porto de Lobito, Celso Rosa, destacou os investimentos feitos pelo Estado angolano que permitiu revolucionar as infraestruturas portuárias e marítimas. Assistimos a uma revolução autêntica das nossas infraestruturas portuário-marítimas, onde se denota e se sente e se pode ver os grandes investimentos que foram feitos pelo nosso governo ao nível fundamentalmente dos principais portos. Os portos são elos fundamentais e principais da interligação modal entre a marítima e a ferrovia e a própria rodovia, e por esta via, pela via dos portos, em geral se consegue facilmente a promoção do desenvolvimento de toda uma atividade comercial. E o embaixador de Angola na Etiópia, Miguel Bembe, e o PCA da Câmara de Comércio e Indústria de Angola, Vicente Soares, consideram que estão criadas as condições para se conseguir o financiamento para o desenvolvimento das infraestruturas em África, apesar dos desafios atuais. Esta cimeira é vista com grande expectativa pelos operadores econômicos, pelos empresários, os países africanos, porque abre as portas para discutir de forma mais aprofundada e específica as questões de financiamento para o desenvolvimento das infraestruturas. O continente africano precisa de infraestruturas críticas para relançar a sua economia e, naturalmente, diminuir a sua dependência para o exterior. As infraestruturas são a base para todo o crescimento econômico e desenvolvimento, e tem sido o grande calcanhar daqueles para o continente africano. O grande problema não são os projetos. Existem projetos, existem iniciativas. O grande problema tem sido os recursos financeiros para a implementação destes projetos para a construção de infraestruturas. Recordo que a terceira cimeira sobre financiamento de infraestruturas em África que Luanda acolhe decorrerá até o próximo dia 30 de outubro. E a margem da terceira cimeira sobre o financiamento de infraestrutura. Audiências que o chefe de Estado angolano e líder da União Africana, João Lourenço, concedeu a representantes de vários governos africanos, questões ligadas ao desenvolvimento de infraestruturas em África dominaram as conversações. À margem da abertura da terceira cimeira sobre financiamento para o desenvolvimento de infraestruturas em África, o presidente João Lourenço recebeu em audiências separadas o presidente do Conselho da Argélia, Azouz Nasri, e o primeiro-ministro do Burundi, Nestor Ntauntuye. Na mesma senda, João Lourenço manteve encontros com o vice-primeiro-ministro do Egito, Kamel Al-Wazir, e com o ministro de Estado da República do Congo, Jean-Jacques Boya, para a troca de impressões sobre o reforço da cooperação e a dinamização de projetos de integração regional. As 4 individualidades africanas integram o grupo de convidados que participam até sexta-feira, dia 31, no referido fórum que decorre na capital angolana. O evento reúne governantes, investidores e especialistas para debater a promoção de parcerias público-privadas, o incentivo ao investimento sustentável e a aceleração do Programa para o Desenvolvimento de Infraestruturas em África, que prioriza a conectividade regional, a transformação digital e o desenvolvimento urbano resiliente. Durante 4 dias, os participantes vão igualmente traçar novas estratégias de financiamento destinadas ao desenvolvimento de infraestruturas no continente, com foco especial em Angola, enquanto país anfitrião. A cimeira, que posiciona Angola no centro dos grandes investimentos em infraestruturas no continente berço, visa reforçar o compromisso africano com a Agenda 2063 da União Africana. A terceira cimeira sobre o financiamento para o desenvolvimento de infraestruturas em África arrancou com a assinatura de 4 memorandos de entendimento entre instituições africanas e internacionais. Os acordos, avaliados em mais de 60 mil milhões de dólares, foram firmados entre a Agência de Desenvolvimento da União Africana e diferentes parceiros estratégicos.
Entre os acordos rubricados, destaca-se o celebrado entre a Agência de Desenvolvimento da União Africana, AUDA-NEPAD, e a Aliança das Instituições Financeiras Multilaterais Africanas, que visa a criação de um mecanismo continental estruturado para mobilizar capital financeiro para os principais projetos de desenvolvimento e estabelecer um Fundo de Desenvolvimento da União Africana. Outro marco foi a declaração de intenção entre a AUDA-NEPAD e a Associação Africana de Segurança Social, AASA, que prevê a criação do Fundo Africano de Investimentos em Infraestruturas com uma capitalização inicial de 4 mil milhões de dólares, podendo atingir 54 mil milhões através da participação de fundos de pensões e instituições de previdência social africanas. Serão maioritariamente projetos que são integrados a nível da África. Não estamos a priorizar projetos que, por exemplo, estão dentro do nosso país ou de um outro país. Os projetos prioritários levam a que Angola tenha que estar conectada e, por exemplo, o Sr. Excelência, Sr. Presidente falou de manhã do projeto de Baines. Baines é uma barragem que ligará Angola e Namíbia. Nós, por exemplo, temos a questão do corredor rodoviário do Lubito, que ligará Angola, ligará a Zâmbia e ligará a Namíbia também. No domínio energético, a AUDA-NEPAD e a Qatar Energy firmaram um acordo que vai acelerar a transição energética verde no continente, com a criação do Fundo para a Parceria Público-Privada para a Transição Verde da África, que vai contar com uma dotação inicial de 150 milhões de dólares, visando chegar aos 500 milhões. Angola também marcou presença nos acordos, com um memorando entre o Fundo Soberano de Angola e o Grupo TBD, que estabelece o Fundo de Desenvolvimento das Exportações e do Comércio de Angola, destinado a mobilizar recursos para setores estratégicos como a agroindústria, infraestrutura e logística. A decorrer em Luanda, a prioridade para os investimentos captados na Cimeira servem para atender infraestruturas de cariz continental, como disse o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, que apontou ainda o corredor do Lubito como uma destas. Como sabe, ainda foi hoje reiterado por Sua Excelência, Sr. Presidente, a África precisa anualmente de um volume entre 130 a 170 mil milhões de dólares para poder prover as infraestruturas básicas necessárias para o desenvolvimento. E achamos que esta cimeira será diferente das outras e será, na realidade, um início da alocação das verbas que nós precisamos para que consigamos ter o desenvolvimento das infraestruturas em África. O ministro considerou que a cimeira bateu um recorde de participação com 2 mil pessoas e destacou que para esta edição o olhar está mirado para resultados. Já com a informação sobre a previsão do tempo na cidade capital, um dia em que está a chuviscar em algumas zonas. A previsão é de dia com nuvens baixas, a temperatura mínima de 23 graus e a máxima de 28, umidade de 73%. Em Cabinda, a previsão é de um dia com céu nublado, parcialmente soalheiro, temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 28. Umidade do ar a chegar aos 74%. Rumamos para o primeiro intervalo na edição de hoje do Manhã Girassol. Bem-vindos a mais um bloco do Manhã Girassol e vamos a começar neste bloco manter a nossa primeira conexão com a Girassol FM. É neste preciso momento que acertamos o passo com o matinal da estação radiofónica da Rede Girassol. Janete, meio-dia, não é uma vez, esse é o nosso primeiro bom dia. Bom dia para ti, claramente para os rádio ouvintes. Bom dia, Iracelma, e bom dia para os telespectadores, igualmente bom dia para toda a regi. Exatamente, estamos conectadas pela primeira vez nesta edição de quarta-feira, considerado o dia mais produtivo da semana. Exato. Ao som de Carlos Buriti. Eu não me recordo do título desta música. O título da música.
Canção Nostalgia. Canção Nostalgia. Está aqui o Admiro a fazer sentir. Muito bem, um abraço também para o Admiro, não é Admiro Candeias, que tem a responsabilidade de cuidar da playlist desta edição. É o homem forte da técnica, o homem que também ajuda nesta parceria, nestas múltiplas conexões. Exatamente. Aí está o nosso camarada. Um abraço. Janete, meio-dia, como vão as coisas por aí? Já nós temos cerca de 35 minutos, vocês têm 1h35 minutos. Exatamente. Mas é como eu digo, é neste exato momento que nós acertamos o passo rumo ao final dos nossos encontros, até bem perto da hora 9. Exatamente. Nós estamos aqui nas conexões com os nossos ouvintes que fazem chamadas e também mandam mensagens. Iracema, hoje é o dia número 302 do ano, faltam 63 dias para acabar 2025. Hoje, 29 de outubro, é mundialmente conhecido como o Dia Mundial do AVC. Uma doença que, de acordo com a Organização Mundial para o AVC, afeta 12 milhões de pessoas, ou mais de 12 milhões de pessoas anualmente. E, infelizmente, destas 12 milhões de pessoas, pelo menos metade, ou mais ou menos 6 milhões e 500 mil pessoas morrem em consequência da doença. Então, a data foi instituída para chamar a atenção sobre a responsabilidade, a nossa responsabilidade ao cuidarmos da nossa saúde e formas de prevenção também desta doença. Acima de tudo, o cuidado, o acidente vascular cerebral. Exatamente. Uma doença praticamente sem cura, irreversível. Exato. Irreversível. Exato. E o que nós estávamos acostumados a observar era esta doença afetar apenas as pessoas já com uma certa idade. Exato. Hoje, os jovens não estão a ser poupados. Exatamente. Então... E por acaso, enquanto fazia assim algumas pesquisas, deu para perceber que até bebês dentro do útero podem ser afetados por AVC. Muito bem, Janete. Nós vamos voltar a falar sobre o acidente vascular cerebral. A esta altura vamos chamar também a esta conversa o Ernesto Jaime para nos pontualizar sobre o movimento rodoviário num dos pontos aqui da nossa cidade capital. Vamos à nossa comunicação tripartida. Já temos aqui o Ernesto. Ernesto, muito bom dia, meu colega. Boa quarta-feira, considerado o dia mais produtivo da semana. Aí onde te encontras, que informações tens para nós sobre o trânsito? Bom dia, Iracelma, Arnaldo e Janete, meio-dia. Também para os telespectadores e radio-ouvintes, já estamos no Benfica. Esta é a Avenida Pedro, ou seja, Fidel Castro, assim é que está correto, para darmos então a ver e ouvir também a situação do trânsito por aqui. Tal como se pode ver nas imagens aqui, a passadeira continua a ser o impedimento para que o trânsito aqui se faça na tranquilidade. Há muitas pessoas a fazerem a travessia aqui, tal como temos vindo a referir, para além do mau estado de conservação de muitas vias na cidade de Luanda, bem como o mau estado de conservação de muitos carros. Também está a questão das próprias passadeiras, o número de pessoas que muitas vezes passam nestas mesmas passadeiras impostas nas estradas principais, acabam por afunilar o trânsito, acabam por criar o congestionamento. E este cenário aqui no Benfica, aqui na Fidel Castro, é recorrente. É um cenário que se verifica quase todos os dias. O atravessar aqui de peões condiciona a mobilidade do trânsito aqui, obriga os automobilistas a terem que fazer muitas paragens e acaba então congestionando aqui o trânsito, não apenas num sentido, mas nos dois sentidos. Inúmeras pessoas que passam aqui, um número que às vezes chega a ser difícil de contar quantas pessoas é que atravessam aqui por dia. Estamos sempre a tocar na mesma tecla em relação à necessidade de se aplicar aqui uma pedonal. Sabe-se que a quase 200 metros da
aqui há uma pedonal a ser construída, mas segundo os munícipes do bairro adjacente a esta principal avenida, aqui a Fidel Castro, dizem que esta é uma obra que já está em curso há quase 2 anos, mas nunca se dá o tratamento devido para então poder se ter uma melhor mobilidade. Sobre isso vou à conversa com um jovem. Muito bom dia, o seu nome, por favor? Muito bom dia, sou o Sr. Viega Kelly, morador do bairro Mundial, o distrito do Muro dos Veiados, o município é Bela. É exatamente neste lado onde saem muitas pessoas todos os dias para atravessar aqui a estrada. A necessidade da ponte aqui é urgente. Sim, senhora, nós precisamos pedonar com muita urgência. Diz que já temos uma obra da pedonar aqui à frente, a Shoprite, no meu lado esquerdo, mas essa obra já está a caminho de 9 meses e até agora não subimos. Qual é o atraso que está por trás disso? Então queremos esclarecimento, seja na parte do governo provincial de Luanda, como na parte da administração, seja comunal, como o administrador municipal de Bela e o administrador municipal do Talatona, porque aqui é passadeira, conforme vê, essa passadeira não tem nenhuma sinalização no pavimento. Para que um motorista que vem de uma província a outra, chegando aqui, tem que adivinhar, primeiro, passadeira podia ter sinalização no pavimento, não tem sinalização no pavimento. E corremos tanto risco das pessoas serem atropeladas aqui, porque aqui faz a travessia quase de 5.000 pessoas por dia que saem de um lado ao outro. E precisamos com grande urgência apedonar aqui no município de Bela e no outro lado para dar acesso ao município de Bela e vice-versa ao município do Talatona. Queremos que a TV Girassol nos ajude a transmitir isso nos nossos governantes, porque estamos a se preparar para 50 anos de independência que Angola já vai ser comemorado dia 11 de novembro e continuamos com os problemas do passado. Então queremos urgente, primeiro, minimizar aqui a passadeira ou meter a pedonar, porque a pedonar está em curso, mas está suspenso as suas obras e não sabemos por quê. Muito obrigado. Ouvíamos a intervenção, o grito de socorro de um dos munícipes aqui do bairro Mundial, um bairro, tal como temos vindo a dizer, que saem muitas pessoas para fazer a travessia aqui nesta estrada principal, a Fidel Castro, e que tem condicionado o trânsito por aqui. É o apontamento que se pode fazer para a rádio e televisão da Rede Girassol. Nós vamos ficar com estas imagens para os telespectadores que nos estão a acompanhar e para os nossos rádio-ouvintes. Só para se ter uma ideia, é muita gente que faz a travessia aqui nesta passadeira, justamente aqui no Benfica, na Avenida Fidel Castro. Bom dia com energia e bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. E as imagens não mentem, mostram isto mesmo. Muitas pessoas que vão fazendo a travessia em poucos minutos, não é? Passa um grupo, 2, 3 minutos depois já há um outro grupo, o que dificulta a mobilidade rodoviária. Felizmente, exatamente, em todos os apontamentos que nós fazemos neste ponto, há sempre um agente regulador de trânsito para garantir tanto a travessia segura dos peões, como também garantir o movimento fluido de viaturas neste troço da Avenida Fidel Castro. Exatamente, Iracema. Eu penso que estamos no finalzinho, exato, para colocar o nosso ponto e vírgula, o nosso contato. Eu quero deixar no ar a nossa adivinha de hoje. Vamos a ela. O que é que limpa o céu todos os dias? Muito interessante esta. O que é que limpa o céu todos os dias? Alguns ouvintes vão arriscando e pronto, já quem tenha dito a chuva, a nuvem, o vento, o sol, a língua. Estamos aí. Vamos no finalzinho saber quem é que está certo. Muito bem, Janete Meio-Dia. Assim, vamos carimbar este nosso primeiro contacto, a nossa primeira conexão, não é no dia em que se assinala mundialmente o dia do AVC, do acidente vascular cerebral. Exatamente.
Então, até o nosso próximo contato. Até o próximo contacto, Janete, meio-dia. Deixamos a Girassol FM e vamos continuar a olhar. Mais de 3 mil trabalhadores das indústrias de bebidas exigem melhores condições laborais e um aumento salarial na ordem dos 24% e ponderam avançar para a greve em novembro, anunciou o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Indústrias de Bebidas e similares. Num comunicado, este sindicato afirma que a entidade patronal quer apenas aumentar os salários na ordem dos 18%, mas os milhares de funcionários do setor, maioritariamente do Grupo Castelo, exigem mais. O sindicato explica que os trabalhadores, a nível nacional, estão perto de partirem para uma greve no mês de novembro. Daí ter convocado para esta semana uma assembleia com os trabalhadores para haver decisões. O sindicato assegura que, caso se confirme a greve em assembleia, esta deverá ser repartida em 3 fases, sendo 2 de um dia de paralisação e outras 2 com 2 dias de paralisação, totalizando assim 4 dias de greve. A Angonabeiro prevê aumentar 15% o volume de negócios em Angola este ano, consolidando o país como um dos pilares da faturação global, responsável por cerca de 30% do total, anunciou o presidente executivo do grupo, Rui Nabeiro. O responsável lembrou que a única fábrica que o grupo tem fora de Campo Maior é em Luanda. A unidade foi inaugurada em 2001 e produz cerca de 400 toneladas de café torrado da marca Ginga e 3 milhões de cápsulas por ano. A Angonabeiro exporta ainda cerca de 1.000 toneladas de café verde para Portugal, segundo dados da empresa avançados em Luanda pelo gestor durante o lançamento do livro O Legado do Meu Avô. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta terça-feira em queda. O Brent, referência para as exportações angolanas, foi negociado no mercado internacional aos $64 por barril, menos $1 do valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue $6 abaixo do valor estimado no Orçamento Geral do Estado para 2025. Noutras commodities, às 15 horas desta terça-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $432, mais $1 do valor negociado no último fecho, 393 mil kwanzas, ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $4.372, uma queda de $73 do que na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $3.935, menos $78 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $576, menos $2 do valor negociado na última sessão. A província do Uíge vai transformar-se hoje no novo polo minério do país com a inauguração da mina de cobre. O projeto, localizado no município de Maquela do Zombo, conta com um investimento global de $305 milhões e terá capacidade de produção diária de 300 toneladas de concentrado de cobre. Angola abre nesta quarta-feira um novo capítulo no setor dos recursos minerais, com a inauguração da primeira mina de cobre na província do Uíge, denominada Tetelo Copper Mine. O projeto constitui a primeira mina moderna de cobre em Angola desde a independência nacional e marca o renascimento da exploração de cobre na região de Maquela do Zombo, onde já funcionaram as minas complementares de Tetelo e Mavoio. O governo assegura que estão criadas as condições para a inauguração da mina. Em princípio, temos todas as condições criadas para receber a delegação amanhã, que será chefiada por Sua Excelência Ministro, e com o
anunciou Sua Excelência Governador da província, com alguns convidados muito importantes do setor e não só, e do executivo também. Então, em princípio, são todas as condições criadas neste momento. Estamos no local das operações, justamente para traçar o roteiro das nossas visitas e vermos, em termos de segurança, qual será a disponibilidade do número de pessoas aqui. A mina conta com um investimento global de 305 milhões de dólares e terá uma vida útil estimada em 14 anos, com capacidade de processamento de 4 mil toneladas de minério por dia e produção diária de 300 toneladas de concentrado de cobre. Um projeto que vai gerar desenvolvimento e inscrever Angola na lista dos países produtores de cobre no mundo. Nós sabemos que existem um número de países, mas um número de países mais limitado, onde a produção de cobre é grande. Nós temos países da região, mas o que é bom para nós é que nós, a partir deste momento, nós vamos inserir o nome de Angola na lista de países que produzem cobre a nível mundial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aqui a nível da região, nós temos, é claro que será um ganho imenso, porque nós temos a população ao redor, que será a fornecedora de mão de obra, em primeiro lugar. Nós temos todo um desenvolvimento, temos aqui ao lado a cidade sede do município de Maquela de Zombo, que de certeza irá beneficiar bastante. Desenvolvida pela empresa Shining Star Icarus Sul Limitada. O projeto emprega atualmente 1.840 trabalhadores, dos quais 70% são angolanos, com previsão de ultrapassar os 3.000 postos de trabalho diretos e indiretos. A mina vai ser inaugurada nesta quarta-feira pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo. E acontece em Luanda a segunda edição do Festival Nacional do Café. O evento surge na perspectiva de promover a cultura do produto e criar um ambiente de parcerias entre todos os produtores que atuam em Angola. O festival registra hoje o seu segundo e último dia. A segunda edição do Festival Nacional do Café reuniu produtores, investidores e apreciadores do café de Angola. O diretor do Instituto Nacional do Café falou como está o país em termos de produção e colheita, os países que recebem o café de Angola, e ressaltou ainda que a maior produção de café é feita por pequenos produtores, uma percentagem que ronda os 80%. Eu referi-me que o país produziu na safra 2024-2025 mais de 10.500 toneladas de café comercial. E foram exportadas mais de 3.300 toneladas de café comercial para países como Itália, Portugal, Marrocos, Egito, Alemanha, etc. A maior parte da produção do café no nosso país é sustentada pelos pequenos produtores, com áreas até 10 hectares. Portanto, eles representam cerca de 88% da produção nacional. Os produtores apresentaram várias preocupações ao Instituto Nacional e todas passam por questões de financiamento para o aumento da produção, meios de trabalhos e documentação. Um dos maiores desafios é a questão financeira, né? Para a questão do crédito financeiro, porque nós queremos, ou seja, os produtores querem produzir mais café, então ainda temos dificuldade no acesso aos créditos, por várias razões, mas também um dos grandes desafios para a revitalização do nosso café é a produção de mudas em quantidade e em qualidade. É o que estamos a fazer. É a aquisição de documentos para os fazendeiros, porque essas instituições pedem certa documentação e no tratamento desta documentação é de onde encontramos o maior calcanhar daqueles. O Instituto conta com 21 empresas exportadoras do café comercial e outros parceiros financeiros. O financiamento são sensivelmente 8,8 milhões de euros, que é uma doação, uma subvenção da União Europeia para o governo de Angola, mas a gestão deste financiamento é feita pela Agência Francesa de Desenvolvimento, que acompanha
praticamente diariamente a unidade de gestão de projetos, que é uma célula de gestão que é criada entre o governo de Angola, mas também com consultores individuais e experts do setor do café e que estão a tocar o projeto a nível administrativo. Para este ano, o Instituto está preocupado em disponibilizar mudas de café de qualidade e reforçar a questão da investigação para os desafios que se impõem. Nós estamos preocupados em produzir café com qualidade. Para isso temos que disponibilizar para os nossos produtores mudas com qualidade, quer do ponto de vista de qualidade, quantidade. Estamos também a trabalhar na investigação, porque muitos dos problemas que o café tem não dependem só da questão financeira, mas também da questão técnica. E felizmente já recebemos ou foram enquadrados novos quadros que vão ajudar, que vão contribuir para esse desafio em termos de investigação. Café para todos, em todos os lugares. É o lema desta segunda edição do Festival Nacional do Café, que decorre em Luanda. Este evento surge para promover a cultura do café feito em Angola. E mulheres produtoras de café enfrentam necessidades de modernização nos equipamentos para o exercício das funções, na mão de obra qualificada e na formação e capacitação sobre as mudanças climáticas. As perspectivas para elas incluem a busca por profissionalização, valorização de produtos em cadeias produtivas e a participação em cooperativas para fortalecer os negócios. Estas mulheres trabalham há mais de 20 anos com a produção de café. Dentre algumas preocupações, destacam-se a falta de financiamento, meios para o escoamento e material para tratar a terra. Eu preciso de uma máquina para torrar café, para não começar toda hora a pedir nos outros, nas empresas. Nesse momento, para torrar café, pede nas empresas para torrar. Não tenho máquina própria de torrar café. Por exemplo, se eu levar 40 sacos de café, vou pagar muito. A dificuldade que nós temos na parte da produção do café, pelo menos não temos apoio, porque pelo menos temos terras para roçar. As capinas precisam mesmo um material normal. Aquilo é um apoio que nos falta. O meio também de escoamento. A principal dificuldade é para nós mesmos podermos produzir o café, porque não temos um financiamento que nos possa ajudar na plantação do café. Embora nós não temos financiamento, mas alguma coisa estamos a fazer. Precisamos de um cheirinho para ver se nós conseguimos subir mais. Graças a Deus, nós ainda temos algum apoio do INCA em plantas. As principais dificuldades que temos enfrentado é quanto aos equipamentos. Desde primeiro, uma descasca que era para poder, então, nós descascarmos o nosso café, e depois uma torra para posteriormente nós fazermos a torra e uma moagem, porque nós queremos utilizar uma boa produção, queremos melhorar muito na produção do nosso café. A chefe da estação do Instituto Nacional do Café no Porto Amui disse que as preocupações das produtoras do grão são dirigidas e a sua atuação é técnica. O Instituto tem tido muita atenção em termos dessas necessidades, mas as necessidades são dirigidas, não são necessidades propriamente do INCA. O INCA está ali para apoiar com insumos agrícolas. Nós demos mudas, demos bolsas, demos formação, capacitação e assistência técnica também. E nós recebemos os problemas dele, se tiver alguma praga, se tiver ali alguma dificuldade com algum cafezal, nós recebemos essas reclamações e damos seguimento nas investigações. Demos soluções na parte técnica. Outra preocupação prende-se com a plantação do próprio grão. Lucinda Cunha disse que este ano a colheita não será aquilo que se perspectivou. O café é anual e varia consoante a chuva. Sim, o café não podemos dar assim uma estimativa assim, porque o café também tem os seus porquês. Pelo menos este ano nós vamos ter dificuldade, porque
a chuva já devia cair. Encontrar mão de obra qualificada para o processo de produção também é um obstáculo. A busca por profissionalização e capacitação e produção com maior qualidade constam da lista de perspectivas destas produtoras de café. Daqui para frente queremos aumentar primeiro a nossa produção, quer na compra, quer na transformação do café, e queremos também avançar mais para a exportação do nosso café com a marca, o nome da minha mãe, né, que é Café Tia Maria. Eu tenho muitas perspectivas. Eu quero aumentar a produção. Quero aumentar a produção porque, aumentando a produção, não sou eu só que saio beneficiado, mas o país também sai beneficiado. Ana Maria deixou um conselho para os jovens que desejam entrar neste mercado. É importante que estejam informados, é importante que haja informação, porque todo investimento é um risco, não importa a dimensão deste investimento. Todo investimento é um risco, então é importante que haja informação. A administração municipal da Camama procedeu nesta terça-feira ao lançamento do regresso à merenda nas 6 escolas do ensino primário afetas ao município. O processo vai decorrer de forma faseada. Em muitas regiões do país, muitas crianças chegam a desmaiar na escola por não terem nada para comer. Para combater essa situação, a administração municipal da Camama regressou nesta terça-feira com a distribuição de merenda nas escolas do ensino primário. As nossas escolas primárias estão em zonas de grande vulnerabilidade. Temos muitas crianças que vêm à escola, às vezes desmaiam porque não trazem alguma alimentação, se distraem, e isso tem dificultado o processo de ensino-aprendizagem. É assim que nós fomos procurando esses apoios, e assim as nossas crianças temos a certeza de que vão melhorar o seu processo de ensino-aprendizagem. A responsável garantiu também que a iniciativa será implementada de forma faseada. Nós temos 6 escolas primárias no município e vamos estar a distribuir estas merendas em dias alternados para diferentes grupos das escolas, porque a quantidade que temos não é suficiente para todas as nossas escolas primárias. A pequena Nazaré de Jesus agradeceu a iniciativa e deixou uma mensagem de felicitação. A minha merenda tem sumo, banana, pão com sandes e água. Eu gostaria de dizer que muito obrigada pelo lanche que ela deu por nós. Este lanche motiva-os tanto no processo de ensino-aprendizagem, tanto na assiduidade e na pontualidade, até na pontualidade na escola. A ocasião não serviu somente para a distribuição de merendas, mas também para a apresentação de um sistema inclusivo. A escola recebe crianças com necessidades especiais. Os professores usam materiais reciclados para ensinar os menores a ler e escrever, bem como controlar alguns sintomas dos portadores de espectro autista. As necessidades vão desde máquinas Braille e cinto pélvico. Precisamos de muito material, do mais simples ao mais complexo. Não temos máquina Braille no município, temos meninos com necessidades visuais, não temos. Precisamos do papel para eles escreverem. Então precisamos de muita coisa para trabalhar com as crianças, plasticina e por aí fora. Durante a visita da administração municipal da Camama, os professores explicaram como funciona o sistema inclusivo. O feito de papelão é para ajudar as crianças de baixa visão também a trabalhar. Temos ainda o material que sai no chão, que é para usar a criança, ensinar a criança a trabalhar a destreza manual, porque há crianças, as crianças especiais, que não têm a pinça desenvolvida, não conseguem posicionar bem o lápis para escrever. Então, trabalhamos com diferentes materiais para que então essa habilidade venha. A visita culminou também com a vacinação contra o cancro do colo do útero de uma menor da instituição, que alberga mais de 530 crianças, sendo 10 com necessidades especiais. Voltamos à informação sobre a previsão do tempo para esta quarta-feira, agora na cidade de Benguela.
que tem previsão de dia nublado. As temperaturas vão oscilar entre 22 de mínima e 27 de máxima. A umidade do ar chegará aos 73%. No Ambo, cidade de Vida, a previsão é de ocorrência de alguns aguaceiros e trovoadas, 17 graus de temperatura mínima e 27 de máxima. A umidade do ar prevista de 63%. Mais um intervalo no Manhã Girassol. Bem-vindo de volta ao Manhã Girassol e vamos, neste bloco, voltar a manter a conexão com a Girassol FM. Vamos voltar a viajar pelas ondas da rádio, isto nos 102.7. O Bom Dia com Energia. Janete, meio-dia e Rádio 20, estamos de volta. Uma vez mais, bom dia com energia. Exatamente, bom dia com energia, Iracema Arnaldo. Temos agora na nossa pista Admiro Candeias, Lulas da Paixão. Admiro, você tem microfone, não fala por quê? Lulas da Paixão na nossa pista. Lulas da Paixão agora. Muito bem, muito bem, muito bem. Lulas da Paixão a pisar o palco do Bom Dia com Energia, certamente, nesta edição de quarta-feira, não é? Estamos a caminhar também para os últimos dias, a última semana, o fim da última semana do mês de outubro, atenção. Ia dizendo novembro. Não, Estamos outubro. A entrar para novembro. Calma. Vamos entrar em novembro e ainda bem que faltam 63 dias para o fim. 63 dias para o fim de 2025. O ano passou rápido. Alguém enviou-me uma mensagem disso, Janete, para de contar os dias, não me faça lembrar que eu só vou fazer compras no dia 24 de dezembro. Este deve estar a falar de um local em que, enfim, não comento. Semana do. Não, esta é a semana do também, a habitual semana do, onde as pessoas ficam crazy, não é? Exato, alguns se reconciliam, são mais carinhosos. Também. Alguns ficam mais humildes. Também é o caso do Candeias. Admiro, é o teu caso. Essas tosses. Para com isso. É a semana de muitos acontecimentos, mas o certo mesmo é que estamos a viver os últimos dias do mês de outubro. Exatamente. E o que é que dizem os nossos radiovintes nesta manhã de quarta-feira? Os nossos fiéis companheiros nas nossas múltiplas conexões. E desde já mandar mais uma vez um bom dia com muita, mas muita energia para todos aqueles que estão connosco neste preciso momento. Exatamente. Os nossos ouvintes, como é habitual, mandam os abraços para os seus mais próximos. Não deixam de mandar abraços para a Iracema Arnaldo, que é muito querida pelos ouvintes da Girassol FM. Todos os dias tem abraço para a Iracema. Muito obrigada. Qualquer dia destes, colocamos a Iracema em conexão com os ouvintes para dar um oi. Claro. Exatamente. Nós estamos aqui com a nossa aposta no ar. Admiro, acho que é hora de fechar a porta. Temos aqui a porta aberta, então Admiro agora vai fechar a porta. Sim, nós temos a nossa adivinha no ar. O que é que limpa o seu todos os dias? Já aí alguém conseguiu ou alguém decidiu arriscar? Aqui por acaso ninguém disse nada. O André, Pedro, Madalena. O André está cansado. O André está muito cansado. O André está cansado e também a idade vai começando já assim a pesar um pouco. Mas o pessoal da Regi, exatamente. O que é que limpa o céu todos os dias, André? Regi. Eu tenho as dúvidas. O André disse que é a chuva. O André diz que é chuva? O André diz que é a chuva. Ok. Ninguém mais arrisca. O André está a representar a Regi. Sim, senhora. Ao estúdio, Pedro. Pedro, o que é que tens a dizer, Pedro? O que é que limpa o céu todos os dias, Pedro? O que é que limpa o céu todos os dias, Mano Pedro? Fica como tarefa, diz o Mano Pedro, mas o Manuel Sumbo diz que é a língua. O Manuel disse que é a língua. Por acaso a língua tal como as chuvas estão aqui a ser muito pronunciadas pelos nossos ouvintes. Então vamos lá no finalzinho do nosso programa. Penso que ainda teremos mais um contato. Não, teremos mais, certamente. Teremos. Lá no finalzinho vamos saber o que é que limpa o céu todos os dias. Será a língua, a chuva, alguém disse as nuvens, o vento. A ver, vamos. Isto tudo ficará esclarecido, ou isto ficará esclarecido no último bloco, no nosso último apontamento. Com certeza. Mas o certo mesmo é que a esta altura temos o Ernesto Jaime para, mais uma vez, dar-nos a fotografia do movimento rodoviário
num dos pontos da nossa cidade capital. Vamos ao encontro do Ernesto. Ernesto, uma vez mais, bom dia. Aí onde te encontras, o trânsito começa a ficar carregado, as coisas começam a ficar lentas, ou começam a ficar lentas, é isto mesmo. Vamos ao apontamento neste preciso momento. Vamos sim ao apontamento sobre o trânsito. Iracelma, mais uma vez, bom dia. Estamos ainda no Benfica, porém numa outra avenida. Esta é a Pedro de Castro Vanduna em Loi, ou se preferir, na paragem da Nisha, bem aqui ao lado. Vamos dar a ver a situação do trânsito, que aqui já está completamente carregado para quem sai do Benfica e se dirige para pontos como o Golf 2 ou Vila do Gamec. Já começa a ficar a situação do trânsito aqui um pouco apertada. Daí também dar uma nota sobre a dificuldade de pagar o táxi, que muitas vezes é consequência do engarrafamento ou de um trânsito lento que normalmente se verifica nas principais avenidas. Quando olhamos para o sentido contrário, para quem sai dos mesmos pontos que referimos, Golf 2 Vila, chegando neste perímetro, ao subir para o Benfica, no outro lado o trânsito está completamente desafogado, transita-se na tranquilidade. O cenário aqui neste perímetro em que estamos está apertado devido às passadeiras que existem aí, que vão fazendo travessias por parte dos peões a esta altura, sem também, ou vale também reforçar aqui a própria enchente nas paragens. Pelo menos este é o cenário que já verificamos ao percorrer esta avenida até chegarmos aqui neste mesmo ponto. Este é um cenário que não verificamos, pelo menos na Fidel Castro. As paragens por lá não estão completamente cheias, mas nesta avenida é este o cenário que se dá para ver, pelo menos dos pontos, tal como fiz referência, que já passamos. Esta é uma visão ou um ângulo já mais abrangente. Daqui consegue-se ver, pelo menos mais para frente, a paragem da Dona Chepa, que também está um trânsito já apertado. Há uma paragem ou uma passadeira por lá que também se faz a travessia todos os dias por muitos peões que moram em bairros adjacentes a esta mesma avenida. Daí afunilar o trânsito por lá e por aqui ficar também cada vez mais congestionados, pois a metros depois consigo precisar se estamos em tripartida ou apenas em tripartida, lado, estamos em tripartida, Ernesto Jaime. É a imagem possível que se pode dar a ver sobre a circulação rodoviária. Aqui é este o cenário que se pode descrever sobre o trânsito, pelo menos aqui neste ponto, e vamos percorrer por mais outros para dar então a informar aos telespectadores e rádio ouvintes sobre a situação do trânsito. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. Mais uma pontualização sobre o movimento rodoviário na Pedro de Castro Vanduna em Loi, onde a esta altura o trânsito já está carregado, precisamente na zona da Nisha. Está um anda-para anda, quando são 8h16 em todo o espaço nacional. Exatamente, nós continuamos a receber aqui as nossas mensagens. Bom dia com energia, só para dizer que o que limpa o céu é a chuva. Falou e disse Tomás Ndipita, orgulhosamente marido da Tânia. Muito bem, muito bem. Um abraço ao Tomás e também à Tânia, não é? Exatamente, ficou aqui a o mulher abraço. do Tomás. A mulher do Tomás. Muito para bem. que Angola toda saiba, para Exatamente. que não restem dúvidas. Homens comprometidos. Com certeza. Não há espaço para mais ninguém, só há espaço para a Tânia. Só há espaço para a Tânia. Muito bem, muito bem. Então, olha... Estás a rir o quê? Não tens coragem de fazer isso? Vamos ler Manda pelo abraço menos... para a tua mulher agora. Beijinho bem recheado para Alexandra Candeia. Muito bem, muito bem. Um abraço para Alexandra Candeias. Vamos ler pelo menos mais umas duas mensagens Vamos dos a nossos isso. rádio ouvintes. Bom dia, Girassol FM. Sou Lilson Beng. Desejo um dia bom e maravilhoso para toda a malta da Girassol. Bom dia, obrigada pela sua companhia de sempre.
Bom dia, Girassol FM. Sou muito fã desta rádio. Sou uma José, a partir de Cacoaco. Cacoaco é a banda. Obrigada pela sua mensagem. Bom dia com energia. Voltei para dizer que o que limpa o céu é o vento. Falou e disse Alberto Bartolomeu. Muito bem. Muitas respostas, muitas tentativas. Exatamente. Vai ser no terceiro bloco onde vamos decifrar esta adivinha, não Exato, é? exatamente. Então, Mas para daqui a pouco. Mais para daqui a pouco, são 8 horas e 16 minutos, 18 minutos agora em todo o espaço nacional. Janete está assim carimbado mais uma conexão entre o Bom Dia com Energia e o Manhã Girassol. Nós certamente havemos de voltar. Havemos de voltar às nossas conexões. Bom dia com energia. Bom Nosso dia com habitual energia. contacto com a Até já, Janete, meio-dia. E nós vamos seguir com a atualidade. Angola assumiu nesta terça-feira a presidência rotativa do Conselho de Polícias da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A passagem de pastas foi feita pelo atual presidente, comandante-geral da Polícia Nacional de Angola, comissário-geral Francisco Ribas da Silva, e pelo presidente cessante da Polícia Nacional de Cabo Verde, superintendente-geral Jorge Andrade. O ato decorreu durante o encontro dos conselhos dos chefes de polícia da CPLP, que decorre aqui em Luanda. Seguimos com a atualidade internacional. O Papa Leão XIV pediu aos centros educativos católicos que reforcem a formação dos docentes, também em matéria digital, evitando a tecnocofobia e favoreçam o acesso à educação dos mais necessitados. A carta apostólica, intitulada Traçando Novos Mapas de Esperança, foi publicada por ocasião dos 60 anos da Declaração Gravissimo Educational, documento sobre a educação católica, saída do Concílio Vaticano II. O texto sobre um dos temas destacados pelo Papa no início do pontificado aborda o uso da tecnologia e pede criatividade pastoral para reforçar a formação dos docentes, também em matéria digital, valorizar a didática ativa, promover a aprendizagem, serviço e a cidadania responsável e evitar toda a tecnoconofobia. Os Camarões viraram palco de protestos pela eleição de Paul Biya. Os protestos que espalharam pelo país após o anúncio da vitória do presidente mais velho do mundo. Veja mais no Compacto Internacional. A declaração de segunda-feira que o homem de 92 anos havia novamente vencido as eleições presidenciais não surpreendeu muitos residentes da capital Yaoundé. Com pouca probabilidade de mudanças políticas, eles exigem pelo menos uma melhoria nas suas condições de vida. A oposição denunciou a situação e acreditam que o voto foi manipulado. A oposição diz que os eleitores estão a clamar por mudança após mais de 4 décadas de governo de Biya, durante as quais o desenvolvimento econômico estagnou. Alguns especialistas acreditam que a agitação vai intensificar-se e apelam ao presidente para iniciar uma mediação nacional a fim de acalmar a situação. Um analista político afirmou que parece que o último mandato de Biya no cargo não será promissor para a sociedade camaronesa. Na República do Benin, o Tribunal Constitucional decidiu excluir o principal partido da oposição, Les Démocrates, de participar nas próximas eleições presidenciais de 2026. A decisão foi proferida a 27 de outubro e surge na sequência da rejeição anterior da candidatura do partido pela Comissão Eleitoral por não cumprir requisitos como patrocínio suficiente e pagamento da taxa de inscrição. Com Les Démocrates desqualificado, o cenário para a próxima eleição presidencial mudou significativamente. Observadores referem que a decisão aumenta as preocupações sobre a justiça e a abertura política num país que outrora era considerado um modelo de democracia na região. O furacão Melissa intensificou-se para uma tempestade de categoria 5 à medida que se aproxima da Jamaica, onde os meteorologistas dizem que provocará inundações catastróficas, deslizamentos de terra e danos generalizados. Prevê-se que Cuba seja próxima no seu caminho. A essa intensidade seria o furacão mais forte a atingir a ilha desde que começaram os registros em 1851. Melissa já matou 7 pessoas no Caribe
não se esperava que afetasse os Estados Unidos. E pelo menos 31 pessoas morreram em bombardeamentos israelitas na faixa de Gaza nos últimos dias, em resposta, segundo o governo de Benjamin Netanyahu, às violações do cessar-fogo pelo movimento islamita palestiniano Hamas. Segundo fontes de saúde de Gaza, controladas pelo Hamas, 4 das mortes ocorreram no bombardeamento a uma habitação na cidade de Gaza. 3 pessoas perderam a vida noutro ataque aéreo e outras 3 faleceram no campo de refugiados Al-Shati. Uma pessoa morreu no bairro Al-Nas, além de uma menina que também faleceu na sequência de um bombardeamento contra um apartamento na parte oeste da cidade, segundo a mesma fonte. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu ordenou na última terça-feira o exército que executasse de imediato fortes ataques na faixa de Gaza após uma reunião com responsáveis do setor da segurança, segundo um comunicado governamental. E vamos a mais uma atualização, olhar o que escrevem os jornais nas suas primeiras páginas. E vamos começar no The New York Times. Nos Estados Unidos, o furacão Melissa se fortalece a caminho de Cuba após castigar a Jamaica. A tempestade causou danos generalizados na Jamaica, a infraestrutura e cortou o acesso à internet para a maioria dos seus 2 milhões de habitantes. Cuba evacuou cerca de 750 mil pessoas. Ainda, ou melhor, estamos a olhar para o jornal britânico The Times. O Partido Trabalhista vai perder a meta de 1,5 milhão de novas casas, alertam as construtoras. A demanda lenta, os altos custos e a regulamentação significam que o governo está a caminho de perder a sua promessa eleitoral, colocando em risco os planos de crescimento do governo. O jornal La Vanguardia, em Espanha, escreve: um ano após o atentado, Mazón enfrenta um cerco político e social. Feijóo pressiona o seu barão para que responda a todas as perguntas sobre o que fez no dia da tragédia e Abascal o chama de mentiroso. As vítimas se recusam a permitir que ele compareça ao funeral de Estado que acontece hoje em Valência, em memória dos 237 falecidos. O jornal francês Le Figaro titula: Imposto Zucman, a tensão aumenta entre o Partido Socialista e Le Cornu. A Assembleia vai considerar a superação dos altos impostos sobre riqueza exigidos pelo partido de Olivier Fauré. O governo está a definir as suas linhas vermelhas enquanto espera evitar a censura. Estamos a olhar para a primeira página do jornal desportivo A Bola. Vitória de Alcochete, Sporting 5, Alverca 1, Blopa Biza na estreia, Kenda estreia-se a Bizar. Benfica queixa-se de Noronha Lopes, também é destaque no jornal desportivo A Bola. Mais uma previsão, mais uma informação sobre o tempo aqui no Manhã Girassol. Na cidade de Lubango, que tem a previsão de um dia com nuvens e sol, temperatura mínima de 15 graus e a máxima de 29. Umidade do ar de 32%. No Luena, a previsão é de um dia de ocorrência de chuvas e trovoadas ocasionais. Temperatura mínima de 18 graus e a máxima de 32, umidade a chegar aos 60%. Partimos para o último intervalo nesta edição. Até já. Bem-vindo à última parte do Manhã Girassol e vamos mais uma vez à rua para conferir o movimento rodoviário em algumas vias da nossa cidade capital a esta altura, com Centro Integrado de Segurança Pública.
Temos o quadro geral, vamos ao primeiro ponto. Conferir tintim por tintim como andam as coisas em algumas vias aqui de Luanda. Estamos precisamente na Avenida 21 de Janeiro, onde o trânsito já está carregadíssimo. Está duro. Não se recomenda a ninguém no sentido do Rocha em direção ao aeroporto. Um anda para anda. Quem deixa o aeroporto em direção ao nosso centro, a multiperfil ou até mesmo ao Futungo, o cenário é completamente diferente. É só deslizar, é só escorregar, não há engarrafamento. Tudo favorável, tudo Canaua. Vamos a mais um ponto. Estamos a dar-lhe a ver imagens em tempo real que nos são cedidas diariamente pelo CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. No 1º de maio, as coisas também não estão facilitadas para os automobilistas. Em anda para anda, trânsito duro, lentinho para quem trafega neste troço da cidade capital. Vamos deixar o 1º de maio, temos mais um ponto para dar-lhe a ver. Estamos na Pedro de Castro Vanduna em Loi, precisamente no Golfo 2, onde o trânsito está favorável, não há engarrafamento, não há congestionamento, o trânsito está fluido neste momento, é só deslizar, é só escorregar, isto nos dois sentidos, pelo menos aquilo que conseguimos observar através das câmaras do CISP. É só deslizar, é só escorregar, recomenda-se o trânsito na Pedro de Castro Vanduna em Loi, no Golfo 2. E vamos olhar para a atualidade. Mais de 4.000 profissionais fazem parte da Associação dos Fisioterapeutas de Angola. A informação foi avançada pela presidente da Associação Nacional dos Fisioterapeutas de Angola, Vitória Fortunato, durante a conferência internacional que reuniu mais de 500 participantes entre profissionais, estudantes e docentes, de 20 a 25 deste mês em Luanda. Os fisioterapeutas já estão alocados em quase todas as áreas da medicina, ainda não como especialistas, porque Angola não tem especialistas ainda, não há ainda a especialidade de fisioterapia, mas estamos a trabalhar naquilo que a gente pode fazer. Nós, nesse momento, fisioterapeutas inscritos na associação, estamos cerca de 4.280 mais ou menos aí. Mas, em termos de formação em Angola, somos mais de 8.000 profissionais. Será que este número consegue atender à demanda da população? Ainda não, por isso é que nós temos conosco os técnicos médios. Segundo a responsável, os técnicos médios de fisioterapia têm dado resposta às necessidades da população, inclusive em zonas recônditas do país. Angola é um país muito grande. E neste momento são os técnicos médicos que nos estão a dar força, que estão conosco a dar-nos aquele braço em zonas recônditas onde o licenciado ainda não chega. Portanto, nós precisamos nesses próximos anos ver como é que fica a situação dos médios em fisioterapia. Apesar disso, Vitória Fortunato explicou que há países onde a categoria de técnico médio de fisioterapia foi extinta e defendeu que esta questão também precisa ser resolvida em Angola. A Tanzânia e a RDC não têm técnicos médios. Angola, nesse momento, pela área dos PALOP, que é o primeiro país dos PALOP como membros da Confederação Mundial, só nós temos técnicos médios. Motivo pelo qual, essa troca de experiência vai fazer com que nós, com as entidades reguladoras e responsáveis a nível de Angola, do Ministério da Saúde, vamos tentar ver essa situação de terminarmos ou eliminar os técnicos médios de fisioterapia. Por quê? Porque os técnicos médios ficam a perder porque o técnico médio não avalia se não tiver um licenciado. E nós trabalhamos com pessoas. É muito importante sabemos que a fisioterapia começa desde a prevenção, promoção e então avaliação e diagnóstico e tratamento. Entretanto, a ANFA participará de 2 a 6 de maio de 2026 na Conferência Africana dos Fisioterapeutas a decorrer em Kigali, capital do Ruanda. No próximo ano, vamos a Kigali, como membros da Confederação Africana de Fisioterapia, teremos o Congresso Africano de Fisioterapia. Então, a nossa presença é obrigatória porque Angola terá que apresentar um relatório
das atividades realizadas em Angola desde que fomos considerados membros da Confederação Mundial em 2023. 8h35. Vamos falar sobre desporto no Manhã Girassol. Com Anselmo Gaspar, da redação desportiva da Rede Girassol, que já cá está. Anselmo, muito bom dia, meu colega. Bem-vindo ao Manhã Girassol. Olá, Iracema, bom dia. Bom dia. Está tudo, graças a Deus. E contigo, Anselmo? Bom, por aqui também estamos bem, graças a Deus. E trouxemos aquilo que é de praxe da casa, o desporto. O que é que temos para hoje, Anselmo? Temos bastante futebol, claro. O Petro de Luanda volta a entrar na competição local, que vai ser a nota de abertura ou a peça de abertura. Também vamos falar do basquetebol internacional. Uma rapariga, uma mulher, a Sara Caetano, está a fazer sucesso em Portugal com bastante destaque desde que começou a Liga Portuguesa. Então é o essencial que vamos avançar no dia de hoje. Então vamos às notícias uma a uma, agora no Manhã Girassol. Vamos a isso. Caríssimo telespectador, bom dia, bem-vindo ao desporto. O Petro de Luanda defronta ao São Salvador do Congo hoje às 15h30, para certo da 5ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão, o Girabola. Depois do objetivo conseguido, que passava pela presença na fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos em futebol, o Petro de Luanda voltou a virar a bateria para o Campeonato Nacional de Futebol. Os tricolores deslocam-se às terras de Nzingankuvu, onde vão medir forças com o São Salvador do Congo, partida de acerto da 5ª jornada. O técnico do Petro, Frank Artiga, antevê um jogo difícil, tendo em conta o estado do relevado do São Salvador, que, segundo o espanhol, não apresenta perfeitas condições. Es una dificultad añadida, no tiene nada que ver jugar en un galvado natural, en perfectas condiciones como tuvimos en el 11 de noviembre, que jugar en un galvado sintético, seguramente sin agua. Normalmente, cuando solo es un juego, yo prefiero no preparar el juego en nuestro, por ejemplo, campo de la academia, que es sintético, porque eso tiene unas consecuencias. Durante el juego, físicamente te adaptas, te tienes que adaptar técnicamente, pero después del juego tiene unas consecuencias en las articulaciones, tiene unas consecuencias porque el cuerpo no está adaptado. A formação campeã nacional marcou presença pela 7ª vez na fase de grupos da Champions Africana, um fator considerado como positivo por Frank Artiga, que considera como principal objetivo do clube a conquista da maior prova de clubes a nível do continente berço. La época dependía de entrar en fase de grupos, no solo es un aspecto deportivo, también es económico, de viabilidad del club, del proyecto, y yo creo que, como habéis oído en redes sociales, era muy importante estar entre los 16 mejores equipos de África. A partir de aquí nos queda disfrutar del camino, a ver hasta dónde llegamos, no somos y a ver hasta dónde llegamos, ¿no? No Campeonato Nacional, o Petro de Luanda soma 6 pontos no 6º lugar em 2 partidas realizadas, enquanto o São Salvador é 12º com 4. O jogo acontece nesta quarta-feira, às 15h30, no estádio Álvaro Buta, em Banza, Congo. E o 1º de agosto continua a caminhar com empates no Girabola e desta vez foi frente ao Desportivo da Lunda Sul em jogo de acerto de calendário. Pronto, é uma matéria que vamos avançar daqui a pouco, falar do 1º de agosto, que é futebol. E antes disso vamos rumar para o basquetebol. Dizer que a Sara Caetano, a angolana, está a brilhar na Liga Portuguesa de Basquetebol, a Betclic, tem dado nas vistas nestas últimas jornadas. Para acompanhar a seguir. Mais uma jornada de jogos na Liga Betclic feminina concluída. Esta aqui é a principal liga feminina de basquetebol de Portugal. Tivemos exibições fantásticas, vários pontos, triplos e movimentos defensivos de excelência. E adivinhem quem esteve em destaque? Uma angolana e o seu time. O Quinta dos Lombos, equipa onde atua Sara Caetano, tem demonstrado bons indicadores. Ao fim de 4 jornadas na Liga, Sara e companhia não conhecem ainda o sabor da derrota nesta temporada, liderando a competição com 8 pontos. A nossa Mangolé tem feito partidas incríveis e aparece em todo lado na quadra, seja a marcar pontos ou a defender.
A angolana Sara Caetano está com médias de 13,5 pontos, 9,8 ressaltos, além de 3,8 assistências por duelo. Tem sido uma peça fundamental na equipa do Quinta dos Lombos. No último duelo, fez 16 pontos, 5 assistências e 9 ressaltos. Cometeu ainda 4 faltas, usada durante 29 minutos e 10 segundos. Exibições incríveis e que demonstra a grande bravura da atleta angolana e o seu crescimento no basquetebol internacional. Sara Caetano é uma grande atleta angolana a brilhar pelo mundo. E ainda sobre a modalidade da bola ao cesto, o campeão em título Oklahoma City Thunder da NBA está endiabrado e voltou a vencer. Foi frente aos Kings por 107-101. Já o Philadelphia 76ers bateu o Washington Wizards por 139-134. Bom, agora vamos voltar novamente ao futebol nacional, falar do 1º de agosto que continua a empatar e desta vez foi frente ao Desportivo da Londa Sul. Acompanhe. Uma partida de estudo mútuo onde os dois conjuntos buscavam encontrar o caminho para o golo. Todavia, sem sucesso. O de agosto poderia adiantar-se no placar aos 60 minutos, por intermédio de Robson, que viu o guarda-redes do Desportivo da Londa Sul, Cacusso, a negar-lhe o golo. Golo este que surgiu aos 70 minutos, por intermédio de Tombe de cabeça, ao concluir com perfeição ao cruzamento teleguiado de Fernando. O Desportivo da Londa Sul poderia empatar o jogo. Joca, com a baliza aberta, fez um mais difícil. A formação de Saurimo chegou ao empate aos 90+5, por intermédio de Joca de cabeça, num autêntico balde de água fria, para o 1º de agosto. 1-1 foi o resultado final. Aqui, porque foi um hino ao futebol angolano. Hoje sim, duas equipas belíssimas que podem lutar mano a mano com qualquer equipa. Vamos dizer mais uma vez, bom espetáculo, boa arbitragem, duas grandes equipas, bom jogo de futebol, resultado justo. Por sua vez, Filipe Nzanza, timoneiro do conjunto militar, era um homem insatisfeito com o resultado obtido pela sua formação. É impossível o que está acontecendo nesse momento. No primeiro tempo criamos, podíamos marcar mesmo até 4 golos. Criamos, dominamos o jogo. O futebol em si, eu penso que até o apito final tem que acreditar sempre. A Londa Sul acreditou até no fim. Mas o que está se passando conosco, eu penso que é muito triste. Com o empate, o Desportivo da Londa Sul está no 5º posto do Girabola com 7 pontos. Já o de agosto é 9º classificado com 5. Pois é, sobre desporto, por hoje é tudo aqui no Manhã Girassol. Não esqueça, caríssimo, que fazer o bem faz bem. Iracelma, passe é seu. Recebe o passe, mas amanhã eu conto contigo para mais uma jogada aqui no Manhã Girassol, uma jogada informativa. Boa, estamos juntos. Estamos juntos, Anselmo Gaspar, e nós vamos rumar pela última vez à Girassol FM para mais uma conexão. Esta é a última, tal como eu fiz referência, Janete Meio-Dia e Rádio Vintes do Bom Dia com Energia. Estamos de volta. Voltamos à nossa última conexão. Para a nossa última conexão, mas atenção, tens respostas para nós. Eu já recebi daí da Regi, Janete, a minha resposta está certa. Eu disse, não está. Mas ter que justificar o porquê que não está. Exatamente, e essa justificação vem certamente com a resposta certa. Exatamente, não há justificativa, é só dizer que a resposta certa é a língua. Estamos a falar do céu da boca. Ah, ok. O Admir ficou aqui a perguntar, Janete, qual o céu? O céu de lá fora ou o céu da boca? É o céu da boca. Há quem tenha dito que o que limpa o céu todos os dias é a lua, alguém disse o sol, mas é a língua, estamos a falar do céu da boca. Muito bem, Janete. Então está assim esclarecida esta adivinha de hoje, de quarta-feira, e só nos resta dizer bye-bye. Bye-bye, até o nosso próximo contato, que será amanhã. Exatamente. A partir da hora 7, a altura em que vocês começam, e nós aqui começamos a hora 6. Não, mas nós ainda não vamos, Janete. Um jajãozinho, nós não vamos. Vamos ter o Ernesto para mais uma comunicação tripartida. Exatamente. Também o último apontamento sobre como andam as coisas em algumas vias aqui da nossa cidade capital. Exatamente. O Ernesto habitualmente diz-nos se é um quarteto ou um quinteto. Vamos lá saber com quem é que ele está hoje. Sim, vamos saber.
ele normalmente na despedida vai anunciando a vasta equipa, podemos assim dizer, que trabalha com ele, não é? E hoje, um dia em que chuviscou em várias cidades, vários pontos aqui da nossa cidade capital, São Pedro vai dando sinais de que a qualquer momento vai largar. Exato. Vai largar. O fiscal está a chegar. O fiscal está a chegar e vai preparar-nos, não é? Todos os dias, todas as manhãs, principalmente as manhãs, não é? Exato. E nós observamos a partir das imagens que nos foram cedidas pelo Centro Integrado de Segurança Pública, no caso o CISP, a via da Samba, o pavimento estava completamente molhado, pavimento escorregadio, por conta do chuvisco, o alerta de que a qualquer momento o fiscal vai chegar e as coisas vão começar a ficar complicadas por aqui na nossa banda. Ele está a chegar assim devagarzinho para depois não dizer, não digam que eu não avisei. O período de graça continua, Estamos praticamente a terminar o mês de outubro. Estamos a falar em, deixa ver, outubro, setembro, estamos a falar praticamente 2 meses e meio. 2 meses. 2 meses e meio de um período de graça, então a qualquer momento vamos ter o fiscal. O que vamos ter agora, neste exato momento, é mesmo o Anselmo, o Ernesto, assim é que está correto, o Ernesto Jaime. Ernesto, uma vez mais, bom dia. Saiba que estamos mesmo conectados. Nesta altura estamos numa comunicação tripartida, rádio, televisão e tu aí na rua. Vamos à informação sobre o movimento rodoviário. Exatamente, Iracelma, Arnaldo e Janete, meio-dia, vamos sim à informação sobre o trânsito neste nosso último apontamento. Falamos a partir da pedonal aqui da paragem da escola na Avenida Pedro de Castro Vanduno em Loi para dar a ver a situação do trânsito por aqui. Neste ponto em que nos encontramos, conseguimos ter uma imagem, sobretudo do Nova Vida, ou aqui neste mesmo troço rodoviário. Nos 2 sentidos, o trânsito está completamente fluido, não há congestionamento. É importante que se diga isso. Por aqui há inúmeras passagens aéreas ou pedonais que um ponto positivo aqui é que por aqui são poucos os peões que fazem a travessia, ou quase que não se nota alguém a fazer travessia justamente na estrada, mas sim a usarem a pedonal. É uma nota positiva que deve ser também de realce. Tal como podemos ver nas imagens, e assim como já referimos, por aqui o trânsito faz-se de forma fluida, não há congestionamento. O cenário vai ficando cada vez diferente neste ângulo que vamos dar a ver já daqui a pouco, mas por agora o certo mesmo é que para quem está a nos ouvir, quer por meio da televisão ou das plataformas digitais, bem como também da rádio, está aqui então a informação que neste momento está tudo tranquilo. Já no cenário contrário, ou seja, na Vila do Gamec, daqui é possível também ter esta mesma imagem. Já o trânsito está completamente carregado, que não se consegue fazer um movimento ou uma circulação vá de forma livre. Este é o cenário que se pode dar a ver, Iracelma, e que também se pôde ouvir, Janete, meio-dia, sobre o trânsito aqui nesta avenida Pedro de Castro Vanduno em Loi, neste nosso último apontamento. Bom dia e bom dia com energia. Bom dia Ernesto Jaime, e a última fotografia sobre o trânsito aqui em Luanda, precisamente na Pedro de Castro Vanduno em Loi. Pelas imagens, o trânsito ainda está carregado. Quem deixa o Golfo 2 em direção à Vila do Gameco, ou queira mesmo chegar a 21 de janeiro, ainda anda anda, quando já são 8 horas e 52 minutos. As coisas ainda continuam complicadas por algumas vias da nossa cidade capital,
Portugal, como é o caso aqui da Pedro de Castro Van do Eloy. Exatamente, há quem vá chegar atrasado. Já está atrasado mesmo. Já. Sim. Ao menos que tenha Quase alguma 9 horas. moratória, ao menos que entre um pouquinho mais tarde, não é do horário habitual da função pública, que é Exatamente. pontualmente a hora 8. Se calhar é alguém que trabalha de forma independente, mas se tem algum compromisso e pretende passar pela Pedro de Castro Van do Eloy, ao pé da Vila do Gamec, o cenário está complicado, está difícil. Se tiver alternativa. De preferência, optar por essas alternativas para não chegar tarde ao seu compromisso, à escola, ao trabalho, enfim, ao seu destino. Exatamente. Nós chegamos ao fim. Exatamente, agora sim é um bye-bye de verdade, Janete, meio-dia. Um bye-bye com aquele apertozinho no coração, Exatamente. mas com muita alegria e sentimento de dever cumprido por hoje. Certamente que voltamos amanhã com a mesma alegria, energia e boa disposição de todos os dias. Exatamente, a certeza é mesmo esta. Amanhã voltaremos a estar juntos, acertar o passo à hora 7. Vocês começam mais cedo, às 6 da manhã. Nós começamos às 7 e é precisamente na hora 7 que acertamos o passo e rumamos juntas até agora, como tem sido habitual. Janete, meio-dia, um bom dia com energia para ti e também para os Rádio 20. Rádio 20, melhor, estamos juntas e até amanhã. Estamos juntas até amanhã. Bom dia para os nossos telespectadores e as nossas conexões. Amanhã havemos de voltar. Bom dia, bom dia com energia. Por aqui está tudo dito, tudo contado. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós temos compromisso amanhã, pontualmente, à hora 7. Bom dia.